Oi pessoal da Aluna Ensina, meu nome é Fabiane e eu faço Medicina na Universidade Federal de Uberlândia e vim contar para vocês um pouco da minha trajetória até aqui. Bom, desde criança eu sabia que eu queria ser médica, sempre sonhava com isso e quando eu cheguei no primeiro colegial eu tinha noção do quão concorrido que era o vestibular de Medicina. E apesar de eu estudar numa escola muito boa, eu não achava que eles me preparavam tão bem para o vestibular. Então eu passei a utilizar a internet como uma plataforma de estudo, procurava muitos exercícios e videoaulas e sempre dedicava algumas horinhas da minha tarde, apesar de não ser tanto, porque eu ainda estava no primeiro e segundo colegial, eu não era tão focada assim. Já quando eu cheguei no terceiro colegial, eu resolvi mudar de escola, fui para uma que eu me senti muito mais acolhida, que eu criei amizades muito importantes na minha vida, principalmente com professores e meus colegas também. O meu terceiro colegial foi assim o ano que eu vejo que eu mais cresci em conhecimento teórico mesmo. Eu me mantive muito focada, mas assim, o vestibular não mede só isso. Eu passei numa faculdade particular, só que eu não tinha condições financeiras para manter isso e eu acreditava muito no meu potencial de passar em uma faculdade pública. Então eu fiz mais 2 anos de cursinho. Uma questão que me pegou bastante na época foi se eu mudaria de escola, porque existem muitas opções de cursinhos, mas uma coisa que eu aprendi foi que isso depende muito da gente, sabe? Eu era muito focada, eu fazia muito tudo aquilo que me propunham, que eu achava que era importante para eu poder passar em medicina. Então eu resolvi continuar na mesma escola, eu fiz mais 2 anos de cursinho lá, e eu percebi que o vestibular era muito mais um envolvimento emocional e físico do que só a questão teórica. A gente precisa de muita estratégia, mas também saber lidar com as nossas emoções e também aguentar ficar 5 horas lá sentada fazendo a prova. E uma coisa muito importante é a gente saber lidar com a concentração, porque 5 horas de prova tem um momento que a gente está mais focado, às vezes é no início, às vezes é no meio, e a gente tem que ter uma estratégia de quais exercícios eu vou fazer primeiro, qual matéria que eu tenho mais facilidade. E assim, essa questão de ter facilidade, no cursinho eu percebi que era uma questão de dedicação e de se encontrar na matéria. Eu nunca gostei muito de estudar a parte mais de humanas, história, filosofia, sociologia, geografia, eu tinha muita dificuldade. E eu percebi que é porque eu não me envolvia com a matéria. Eu criava isso em mim, de que eu não gostava, de que era difícil, e eu nunca ia atrás, me dedicava para realmente aprender, ver o que era legal naquilo, por que eu não gostava daquilo. E aprender a lidar com isso foi muito importante para eu conseguir ter um bom desempenho também nessas matérias. E também perceber que se eu tenho facilidade em matemática, talvez eu não deva ficar gastando metade do meu dia fazendo só exercícios de matemática, esquecendo que eu tenho também que encarar essas outras matérias que eu tenho dificuldade. Nesses 2 anos de cursinho, eu comecei a exercitar também muita meditação, lidar melhor com as minhas emoções também. Eu percebi que no meu primeiro ano eu tive um desempenho muito bom, mas que na época do vestibular eu não me sentia preparada, eu não sabia lidar com a pressão de tudo aquilo que estava acontecendo. Nas provas eu ficava muito ansiosa, e apesar de eu ter ido sim muito bem, eu sempre acreditava que eu poderia ter ido melhor. E fazer mais 1 ano de cursinho, para mim, foi algo enriquecedor. Eu fiz muitas amizades nesse segundo ano, eu me aproximei demais dos professores. Eu sempre conversava muito com eles, não só sobre o vestibular, mas sobre o que a gente tem vontade de fazer na vida, para saber se realmente
medicina era aquilo que eu queria fazer, porque quando a gente é criança, a gente pensa muito em várias coisas. E assim, tá tudo bem também eu ter mudado de curso. Eu tenho muitos amigos que optaram por isso e outros que realmente se encontraram na medicina. Eu ia a alguns workshops também de medicina para ver se era aquilo mesmo que eu queria fazer. No final do ano eu passei em 2 faculdades federais e eu sempre dizia que eu queria estudar em São Paulo. Mas assim, eu passei em Minas, vim estudar em Uberlândia e eu me sinto muito realizada, porque o que eu quero fazer mesmo é medicina e não importa qual seja a cidade. Então, eu acho que é isso, a gente seguir nossos sonhos, saber que isso depende da gente, como a gente lida com isso. E eu tô torcendo muito por vocês, disponibilizo meu contato para quem quiser conversar um pouco mais sobre o curso de medicina ou como eu lidei com toda a ansiedade e tudo mais. Tô sempre torcendo por vocês. Até mais!